Olá, estamos aqui novamente para estudar um pouco mais o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, cristianismo moderno, trazido para nós pela espiritualidade amiga, junto a Kardec, que assumiu essa missão de organizar, estudar as revelações do alto. Então, hoje, baseado em apontamentos, nós vamos desenvolver alguns comentários. Pode-se chegar à casa do Pai quem tiver a intuição da verdade eterna, afeiçoar seu espírito e acomodar suas obras a essa verdade, até mesmo o selvagem. Então, todos nós, os mais cultos, os menos cultos, toda a humanidade, todo ser humano, tem essa prerrogativa, a intuição. Pode refletir, pode meditar e pode se afeiçoar às coisas do alto, com naturalidade. Somos espíritos criados por Deus para a imortalidade. Então, essa é uma verdade fundamental. Somos criados para vivermos eternamente, para sempre. Então, a imortalidade é a primeira base dessa verdade, dessa realidade. Somos todos criados para a imortalidade. Para quê? Podemos nos perguntar. Para, com os nossos próprios esforços, por meio de muitas e muitas e muitas experiências, aprendermos a viver e nos afeiçoarmos aos ensinos do Mestre que veio para nos mostrar, através da exemplificação, todo o caminho que deve ser percorrido para voltarmos à nossa origem, à casa nossa de fato, que é a casa espiritual. Então, seremos conduzidos ao Pai, que essa é a missão de Jesus, o Mestre, o Messias, se nós nos afeiçoarmos aos ensinos evangélicos. Então, precisamos aprender com ele a forma de agir, a melhor forma de nos relacionarmos conosco próprios, com Deus e com o próximo. Então, a revelação messiânica, revelação de Jesus, é fazer o bem. Fazer o bem, por quê? Fora da caridade não há redenção. Então precisamos nos afeiçoar ao bem, às realizações que nos qualificam como seres humanos. Quando nos desviamos do caminho, quando não praticamos a lei divina, que é a lei natural, ela é imutável, é perfeita, é a lei do amor, da justiça e da caridade. É a lei que tem o bem como regra. Então, é a prática do bem que vai nos favorecer para o nosso próprio aprimoramento. Na vida, mesmo como em todas as mortes que já tivemos sucessivamente, recebemos o tratamento que naturalmente merecemos. Por quê? Porque a vida é pedagógica e ela carimba em nosso ser o sentido de responsabilidade pessoal. Deveremos todos responder pelas nossas escolhas. Então, tanto na morte quanto na vida, temos todos exatamente aquilo de que merecemos.
Então é preciso cuidar para fazer boas escolhas. Por isso Jesus recomendou: orai e vigiai. Não é vigiar o outro, o que o outro está fazendo. Não é tomar conta da vida alheia, mas da nossa própria vida, realizando escolhas de acordo com a lei de Deus, de acordo com o bem imutável. A cada um segundo as suas obras, já disse Jesus. E também conhece-se a árvore pelos frutos. Então, nós conhecemos o ser humano pelo que ele produz. Então, se nós produzimos o bem, nós somos do bem. Se produzimos o mal, estamos equivocados. E, naturalmente, sofreremos. Por quê? Porque nos afastamos da lei divina, nos afastamos do bem, que é quando nós nos tornamos infelizes. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata das leis divinas ou naturais. E há essa questão: quando é que a pessoa se sente infeliz? Exatamente quando se afasta da lei divina. Então é preciso que a gente procure, avivar em nosso sentido, em nosso entendimento, quais as leis que nos regem, como é que devemos considerá-las e, sobretudo, vivenciá-las no nosso dia a dia. Mas a síntese de todas as leis é amor, justiça e caridade. Então, se nós buscarmos a justiça, estaremos concomitantemente buscando a verdade que nos liberta. Se nós buscarmos praticar o amor, estaremos igualmente praticando o bem, porque quem ama não pensa o mal, não deseja o mal, não faz o mal, nem para si, nem para os outros. E caridade é exatamente nós aprendermos a servir, a sermos úteis, a oferecer dos nossos próprios recursos e talentos em favor do social, em favor dos outros, para que nós sejamos membros ativos nessa construção de um mundo melhor. Então, é essa a síntese do conjunto das leis divinas. Elas vão tratar da adoração, do nosso relacionamento com o divino, com o sagrado, vai tratar do trabalho, que é fundamental e que anda a par e passo com o progresso, vai tratar da lei de desconstrução, que é a lei da destruição, mas na verdade significa transformação daquilo que é ruim ou menos bom para algo que seja melhor, que seja produtivo, que seja um avanço na sociedade, na humanidade. Fala da lei da conservação, da lei da igualdade, porque a igualdade é comum entre todos os seres humanos. Nós somos iguais perante Deus. Por quê? Porque tivemos a mesma origem, nascemos do pensamento do Criador. Todos nós somos filhos, pertencemos a essa mesma família humana. Se é assim, então, o considerarmos-nos como irmãos vai afetar o nosso comportamento. Ao invés de cultivar a separatividade, passaremos então com espontaneidade e naturalidade e conscientemente a nos tratarmos com respeito, porque reconhecemos os direitos dos outros como gostamos de ver considerados os nossos direitos. Então, a igualdade é uma das leis divinas, como a da sociedade, porque todos nós somos interligados, interdependentes,
precisamos uns dos outros. Fomos criados assim, para convivermos, para nos relacionarmos e crescermos, uns apoiando outros. Então, essa é a lei da sociedade que nos conduzirá também à fraternidade, né? A consideração de todos como irmãos. E a fraternidade vai criar, sedimentar o outro pilar da paz, que é a solidariedade. Então, se nos tornamos solidários, se nos enchemos de boa vontade uns para com os outros, estabeleceremos o reino da paz, que é tão almejado entre nós. Nós sofremos com a violência, com a guerra, com a crueldade, com a maldade, mas se nos tornamos amorosos, respeitosos, solidários e fraternos, estaremos oferecendo o nosso contributo pessoal para esse reino que Jesus veio inaugurar aqui, o reino de paz. Mas é preciso um componente importante, que é o componente da boa vontade, que é alicerce desse reino de paz. Tenhamos então boa vontade uns para com os outros e pratiquemos a caridade conforme a conhecia Jesus, que é benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, porque nós também erramos muitas vezes, somos todos aprendizes, por isso, muitas vezes nos desviamos, nos equivocamos. Então, benevolência, indulgência e cultivar a capacidade de perdoar. É muito importante que a gente não guarde ressentimento, mágoa ou fique paralisado diante de uma ofensa, tipo calúnia, né? Tipo maltrato. Não, a gente é convidado pela vida a compreender as pessoas e as situações. Então, vamos nos esforçando para nos tornarmos mansos, brandos, pacíficos, fortes a ponto de exterminar a contenda e estabelecer um relacionamento uns com os outros pacífico, harmonioso, que qualifique a nossa condição humana. Aqui, ainda, ninguém se eleva senão pelos seus méritos e virtudes. Então, isso aqui significa esse alcance de méritos e conquista de virtudes vem a ser a evolução, que é um processo que não pode ser delegado, transferido como tarefa a nenhum guru, a nenhum padre, a nenhum papa, a nenhum palestrante, a nenhum médium, não. É uma tarefa pessoal, indelegável. Por quê? A nossa elevação não pode ser terceirizada. Tem que ser realizada cada um por si. Então, é uma tarefa pessoal que devemos desempenhar com critério, conscientemente e cuidadosamente. Porque é para isso que estamos aqui na Terra de novo, para aprendermos a purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para valorizar as nossas ações e motivações e escolhas, sempre dentro do critério do bem, da ética, da justiça, da retidão, para não nos arrependermos e para, de fato, realizarmos um bom aproveitamento da nossa reencarnação, desse estágio em que estamos todos juntos, né? Tendo a oportunidade dessas concessões que o alto nos oferece. Que concessões são essas? A nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de ajudar, de servir, a nossa capacidade de estudar e aprender, observando a nós mesmos e tudo em volta de nós,
a nossa capacidade de progredir, de evoluir, de nos contentarmos, né? De nos alegrarmos e de caminharmos com leveza pela vida. São oportunidades também de experimentarmos a felicidade de uma verdadeira amizade, de um trabalho edificante, de uma descoberta através da leitura, da meditação, da reflexão, dos estudos, de algo importante para a nossa vida, para dilatar a nossa consciência e a percepção de mundo que tenhamos. Então, aqui estamos para isso, para aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser verdadeiramente autêntico em nossa vida, em nosso caminhar. Que o nosso falar, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Isso é autenticidade, não é? Que a gente não se venda em nenhuma circunstância, que a gente possa ser firme e autêntico naquilo que a gente realmente acredita e abraça, como, por exemplo, nós abraçamos o programa de Cristo, nós abraçamos o conhecimento como libertador, nós somos todos buscadores da verdade, daquela verdade que transforma, que liberta. Nós todos procuramos nos autoeducar através do autoconhecimento, da observação atenta sobre nós mesmos, refletindo sobre as nossas escolhas diárias e procurando pincelar cada atitude nossa numa pauta de benevolência, né? De verdadeiro conteúdo amoroso e não daquilo que nos amesquinha, que nos torna pequenos, que nos faz esquecer da nossa origem divina, porque é divina e é sagrada, como a vida é sagrada. Nascer não é começar, é mudar de forma. Quando nós nascemos de novo aqui no mundo material, o convite da vida é que a gente se modifique, que a gente vá acrescentando a cada dia algo mais e melhor para a nossa completude, na busca daquele ideal, daquela meta. E o Espiritismo acaba com a vida única e com o inferno de penas eternas. Então, voltando ao tema da imortalidade, não é? Então, nós, quando nascemos, não é pela primeira vez aqui na Terra. Não. Já nascemos e renascemos e remorremos e morremos muitas vezes, que é para que a gente possa ir burilando, aprendendo a cada experiência reencarnatória. Muitas outras verdades tinha a ensinar-nos Jesus, porém não foi oportuno, né? Nós não tivemos a precisa capacidade para compreender aquelas verdades, né? Então, por isso Jesus prometeu que enviaria o Consolador, o Paracleto, né? O advogado, aquele que viria colocar todas as verdades de uma forma mais clara, para no tempo certo, quando a ciência eclodisse, para que nós tivéssemos uma verdadeira compreensão do significado da vida e da realidade espiritual. Só compreendendo e tudo isso é que nós vamos tendo liberdade para progredir. Se não compreendemos, é muito mais difícil caminhar nesse sentido de busca e tendo a certeza e a coragem da fé para enfrentar todas as dificuldades sem revolta, entendendo que Deus é providência, que Ele é Pai amoroso, que Ele não nos castiga, muito ao contrário, Ele quer nos ver
felizes e vitoriosos, conquistando o nosso espaço pelo nosso próprio esforço e merecimento, a cada um segundo as suas obras. É o próprio Cristo quem declara não ter dito a última palavra do céu. É Ele quem consagra a eterna relação da revelação com a capacidade humana. Isso significa que quanto mais vivemos, quanto mais nos aprimoramos, mais vamos conhecendo, mais profundamente alcançamos as realidades que hoje não temos ainda a capacidade de alcançar. Muitas coisas para nós ainda são misteriosas. Por exemplo, como é que nós podemos entender Deus? Jesus entende. Jesus convive com Ele. É uno com o Pai. Mas nós não alcançamos. E muitos espíritos já purificados também ainda não alcançam. Só aqueles puros espíritos, muito adiantados, que já alcançaram a capacidade de se tornarem messias dos diversos mundos, é que têm a capacidade de penetrar no sentido, por exemplo, de Deus, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O que traz o Espiritismo, então, perfeitamente conectado com a razão e com a consciência humana, é perfeitamente conciliável com o infalível critério da verdade, os sumos atributos do Criador. Então, para encerrar, nós podemos reafirmar que somos muito beneficiados com o advento do Espiritismo, com o conhecimento dessa doutrina que nos ilumina, porque ela nos oferece a oportunidade de compreender e cultivar a fé robusta, a fé raciocinada, livre de magias, de superstições, de cerimoniais, de sacramentos. Nós, compreendendo, sabendo, temos uma fé inabalável, capaz de enfrentar todas as transformações civilizatórias. Porque o Espiritismo também caminha, como tudo, pela lei que nos rege, pelas leis que nos regem, a lei do progresso. Então, que Jesus nos conceda a sua paz, que nos abençoe a todos. Muito agradecida pela companhia de vocês e pela atenção. Até a próxima. Jesus abençoe a todos.